Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura e reflexão das obras espíritas. Desta feita, nós vamos dar continuidade à leitura da obra Fonte Viva e hoje, especificamente, ao capítulo 6, Aceita a Correção. E, na verdade, citação da Paulo aos Hebreus 12:11. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. E o texto de Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: a terra, aliás, antes disso, deixa eu tecer um comentário sobre essa citação, que é que em resumo, essa citação nos faz relembrar que, embora nossa vida seja cheia de atribulações, de aparentes tristezas, de desalinhos, de desafios, de intempéries no caminho, traz-nos, portanto, sensação de tristeza no olhar imediato para os passos, para as pedras do caminho. Mas depois, quando nos exercitamos em nos melhorar, em exercer o trabalho de servir ao próximo, a bênção de servir ao próximo, aí nós podemos ver que essas correções produzem um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exercitados por essas correções. Porque as correções, elas são necessárias para quem errou. E que, assim também, como quem errou, precisa, pela justiça divina, corrigir o curso, corrigir o caminho, corrigir os equívocos tomados outrora. Para aqueles que exercitam-se em se melhorar, toda a correção produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Mas vamos às reflexões, ao texto produzido por Emmanuel. A terra, sob pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras, de suas fileiras, de sua terra revolvida e trabalhada, de suas leiras retiradas brotam flores e frutos deliciosos. Mas, antes, passou-se pelo quê? Pela pressão do arado que rasga, que transforma, mais do que rasgar, transforma aquela terra engessada, dura, difícil, uma terra, num solo que seja propício à colocação de novas sementes, das sementes de esclarecimento, de paz, de luz, de conhecimento do amor, do perdão, de valores mais altos. Só nessas terras da nossa alma que primeiro tem que ser rasgada, dilacerada, sob a pressão daquelas correções. No texto.
A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. Mas a poda, veja, a poda, ela foi necessária. A poda nas arestas, a lapidação, como de uma pedra que precisa ser lapidada para se tornar um diamante. Ali já é uma pedra preciosa, mas em rusticidade, que precisa ser lapidada para ganhar a sua beleza, seu trabalho, que só vem a partir de poda de arestas não trabalhadas, não tratadas. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Não é lindo isso na natureza? A gente vê tudo isso a olhos vistos na natureza. Para quem? Para não só contemplar, mas contemplar com um olhar de reflexão, com um olhar amadurecido, de perceber na natureza à nossa volta tudo o que ela quer nos dizer. É na natureza que já está a mensagem que o Cristo nos trouxe com a própria vida. Continua o texto. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o rio e depois partilha a grandeza do mar. Mas para partilhar a grandeza do mar, primeiro precisou da humildade de, enquanto pequeno, enquanto saindo dali do aconchego da fonte, precisando movimentar-se, daí sofre os impositivos do movimento, a necessidade de se melhorar, a necessidade de fazer autorreflexão, de fazer autoavaliação, correções no caminho, sabe? Sofre os impositivos do movimento. Alcança o grande rio. Ou seja, é como um galgar de passos que, à medida que a gente vai se entregando ao movimento necessário de crescer, de se corrigir, de fazer melhor reflexão sobre os passos, sobre os equívocos do caminho, de aceitar resignadamente, aceitar trabalhando-se por melhorar, aceitar as dificuldades que aparecem no caminho, procurando se melhorar, a gente vai galgando novos passos de luz, novos planos. Alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Nossa alma, por exemplo, caminhando humilde, aprendendo cada vez mais, instruindo-se, amando o próximo, servindo, exercitando a caridade para se melhorar, praticando o perdão, a paciência, a ponderação, todas essas coisas em conjunto, em paralelo, vão nos permitindo partilhar a grandeza do mar celeste. O texto continua dizendo: qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma.
Do mesmo jeito que ocorre, a gente vê na natureza, acontece no reino complexo da alma, o reino do plano espiritual. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz do esclarecimento, a luz das oportunidades que nos aparecem todos os dias de exercitarmos a nossa melhora, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. À medida que a gente vai experimentando, inclusive, as diversas coisas que acontecem no caminho, a gente vai aprendendo a compreender melhor, a ter mais equilíbrio e paciência na justiça, ponderação. Eu estava vendo há pouco uma reportagem em que iria se falar sobre um episódio de racismo que estava ocorrendo, e na hora de apresentar a reportagem apareceu o pessoal da edição, acabou colocando primeiro a imagem de macacos. Vejam, no mesmo dia, a direção da a direção do programa colocou a pessoa fora da equipe, ela foi demitida. E um outro programa fazendo comentários, né? É quase que um react desse episódio, disse: a pessoa tá aí, tá pedindo para ser demitida. É um erro imperdoável. Quando eu falo erro imperdoável, eu estava assim distraído, ouvindo a reportagem, mas um tanto distraído. Quando falou erro imperdoável, eu elevei a vista para ver com mais atenção ainda a reportagem. Reportagem não, já era o react, né? Reação de outro programa sobre esse acontecido. E aí quando eu vi a história do erro imperdoável, diz quem de nós é ousado o suficiente para dizer que um erro de quem quer que seja é imperdoável. Se nossa tarefa indistintamente é perdoar. Eu não sei o intuito do pessoal da edição quando prefiro eu colocar aqui equivocadamente, colocou esse vídeo dos macacos antes de aparecer a reportagem sobre o racismo. Será mesmo que a pessoa colocou por maldade, como comentou uma dessas pessoas depois, né, durante esse programa que eu estava vendo de reação, como comentou, não, a pessoa certamente fez isso de propósito. Isso aí é um erro imperdoável. Quem sabe? Se a pessoa não clicou por equívoco, não estou dizendo que a pessoa não devia prestar atenção. Eu estou dizendo que todos somos falhos. Em todas as profissões. Em todas as profissões.
Atire, como disse Jesus, a primeira pedra, aquele que nunca se equivocou, aquele que não tem pecados, etc. Né? Como diz Jesus no episódio da mulher adúltera. Bom, o fato é que a gente precisa exercer o perdão a todo instante. Exercer o perdão é a nossa chave de libertação da alma. Mas o perdão sincero. Aquele perdão que não deseja o mal ao próximo, mas deseja todo o bem, aquele irmão que se equivocou no caminho. Sei que não é uma tarefa simples, porque nós estamos ainda muito imbuídos de orgulho, de egoísmo. E muitas vezes a pessoa solta o tão conhecido: é porque não é com você, é porque não é com sua família, é porque não é com seu filho, com sua filha, sabe? E se eu também cometer os julgamentos ao invés de perdoar, vou estar equivocando do mesmo jeito. Vou estar me equivocando do mesmo jeito. Entende? Não é porque eu passe a fazer que vai passar a ser certo, não. Diz o ensinamento que o errado, o certo é o certo, ainda que todo mundo faça errado. O certo é o certo. A verdade é a verdade. A verdade, a luz sempre será a luz, ainda que toda a escuridão esteja tentando rodeá-la. Mas a luz continua a ser luz. Vamos ao texto. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre os frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Para aqueles que aceitam a luz, há tantos dos nossos irmãos que ainda estão cegos para a luz do Cristo e para os quais temos que exercer o nosso imparável comportamento de perdão. Porque não esqueçam, a justiça ela é divina, não é humana. O que nós plantamos, nós colhemos. A gente não tem que dar uma de justiceiro, sabe? A vida ensina, a vida dá conta. Se você quer ou inventar de querer dar uma desperta para enganar alguém, a vida de volta te trará o engano. Você será enganada. Não é que seja justiça do olho por olho, dente por dente, não. É porque haverá necessidade da sua corrigenda. O olho por olho, dente por dente é você matar 10 e matarem 10 dos seus. Mas não. Você faz mal ou engana a alguém. Que lhe tem como alguém importante, como alguém em quem deposita muita confiança, e você engana, não vai ser essa pessoa
Não vai ser dessa pessoa que você vai receber a lição sublime. É de alguém que também lhe é caro, lhe é cara, e que lhe fará, no devido momento, lembrar daquele engano que você fez para com outra pessoa. Pessoa que lhe seja cara. Por quê? Porque você era caro, era cara para outra pessoa, para aquela pessoa a quem você passou a rasteiro. Entende? Há uma necessidade de justiça. No entanto, ainda assim, nessa justiça, a dor que você vai sentir não precisa ser a mesma dor que você causou. Correção só precisa ser suficiente para que você aprenda. Para que você se lembre e reflita profundamente, e nessa reflexão, minimamente, você irá, ao menos, se transformar. O texto. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento. Mas o homem, suportam quem? Suportam a corrigenda, a correção que é sempre rude, desagradável e amargurosa. A terra, a árvore e a água, citados anteriormente, suportam a correção sob constrangimento, né? sem reclamações. Mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. É livre para receber a corrigenda. Por quê? Porque ele sofre a corrigenda mediante os passos equivocados. Quanto menos passos equivocados, quanto mais reflexões e mais assertividade sobre os passos, menos necessidade de correção. O homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Absorver aquele conhecimento que aquela correção fez para carregar consigo a experiência, a transformação positiva. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Faz parte da busca da felicidade pessoal passar pelo processo reparador, o processo de ajuste, de correção dos equívocos. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Em outras palavras, a gente vê a olhos vistos, para quem tiver olhos de ver, a correção celeste acontecendo em todos os espaços possíveis, em todos os ângulos da Terra, para todas as pessoas, por necessidade de progresso. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, a dádiva da correção, na maior parte das vezes não chega envolvida em arminho, em mimo, né? em doçura. E quando levada aos lábios, portanto, quando ela vem ao molde de correção em palavras, o chefe lhe corrigindo, da mãe lhe corrigindo,
do colega, do amigo te corrigindo, quando levado aos lábios, quando vem na forma de verbo, não se assemelha a saboroso confeito. Então, volta-se a dizer pelo início do parágrafo, raros, contudo, lhe aceitam a bênção, né? Porque é uma dádiva receber a correção. Quando a gente não recebe a correção, acha que está tudo certo. Acha que está tudo certo. Se você não recebe o corretivo, a chamada de atenção, processo reparador, se você não passa por esse processo reparador, você tem como se corrigir? Tem como se lapidar? Surge revestida de acúleos, né? A correção, ela surge revestida de acúleos, né? De espinhos, de dor, ou misturada de fel, né? Como com sabor amargo, a guisa ao molde, do mesmo modo que o remédio, que embora de sabor amargo, é curativo e é salutar, é saudável. Assim também é o processo reparador, é a correção, é a bênção, a dádiva que nos chega. A dádiva da corrigenda, porque ela surge revestida de dor, de fel, de sabor amargo, mas é do mesmo modo que o remédio. Embora tenha um sabor amargo, é para o nosso bem, é curativo e é saudável. Entende? Finalmente, não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Aperfeiçoar-se através da corrigenda é uma oportunidade que nos aparece aos encarnados. A oportunidade de se melhorar para encontrar aquilo que, dito na página anterior, era a busca da felicidade pessoal. Gravem bem, a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Em outras palavras, são os recursos do empurrãozinho em benefício do nosso progresso. Nos compete aproveitar. Apareceu a oportunidade da dor, do obstáculo, do trabalho, do serviço, da luta pelo melhor, pela luz, da luta interna contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso excesso de vaidade, contra o nosso egoísmo. Apareceu a oportunidade dessa luta interior, façamos o melhor possível. Aproveitemos, como dito no parágrafo anterior, a preciosa oportunidade que vem de aperfeiçoamento nessas correções, nesses obstáculos da vida. Não sei se vocês já pararam para observar que quando a gente encontra quebra-mola, aqueles caseiros feitos parecendo um cano de cimento, parecendo um cano de cimento. E aí você está distraído quando você dá uma topada nele, ou até num paralelepípedo, enfim, numa pequena pedra, você dá um tropeço. Às vezes, na primeira vez, você cai, precisando do auxílio de outros irmãos que nos estejam próximos e estendam a mão para nos reerguer, para nos auxiliar no reerguimento. Mas, entendam, lá para frente,
aparece um outro paralelepípedo ou um outro quebra-mola, se você tiver distraído e der um tropeço, é bem provável que você já não caia mais. Que você consiga se equilibrar. Tem o tempo do reequilíbrio, do ajuste, mas você já pegou a experiência anterior. E aquele acúmulo de experiências vai ser a oportunidade de você experimentar melhor aquela situação do tropeço. Até o momento em que, lá na frente, quando aparecer de novo, você já está experimentado. Diz Emmanuel na obra Rumo Certo que a virtude é o resultado de experiências. O termo não é exaustivamente, não, mas vou utilizar o termo exaustivamente, parafraseando Emmanuel, de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Na obra Rumo Certo, Emmanuel diz que virtude adquirida é o resultado das experiências recapituladas, ou das experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, aquela experiência do tropeço de outrora, tropecei de novo, estou adquirindo a experiência para uma próxima situação eu estar mais alerta, para passar com maestria aquela situação, passo por cima do obstáculo sem mais me deixar cair por ele. E aí eu adquiri ali uma virtude, um aprendizado sublime. Mas o hábito, também dito nessa obra de Emmanuel, o hábito, deixa eu encontrar aqui mais ou menos o que é dito na obra, no hábito não, também o hábito. A cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Nessa mesma obra que fala sobre as experiências, a virtude. Que fala sobre a virtude, que é esse resultado dessas experiências que a gente vai passando na vida, como dito aí em cima, na preciosa oportunidade de aperfeiçoamento que cada experiência dessa, a que somos expostos, nos traz, oportunidade de aperfeiçoamento, mas a gente adquire a virtude como que o upgrade, de nós mesmos. São as virtudes que a gente vai adquirindo, são resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. A cultura como é dito lá, a cultura é o resultado de lições infinitamente aprendidas ao longo do tempo.
infinitamente repetidas, aprendidas não, infinitamente repetidas ao longo do tempo. Então, recapitulando esses dois conceitos que Emmanuel traz, mas é na obra Rumo Certo, para a gente não se alongar no comentário sobre a obra Rumo Certo, a cultura é o conjunto de lições infinitamente repetidas ao longo do tempo e a virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Tá? Continua e finaliza Emmanuel nesse capítulo. A dor, volto a dizer, e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Aproveitemos. Não. Finalmente, não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Porque aperfeiçoar-se através dessas experiências adquiridas, dessas experiências pelas quais passamos ao longo da vida, é uma oportunidade preciosa. É como dito na página anterior, uma dádiva, porque as correções elas vêm a partir das experiências pelas quais passamos para a gente ir se melhorando. Então, a dor, o obstáculo, o trabalho e a luta essa que é conosco mesmo, com nosso orgulho, com nosso egoísmo, para a gente se burilar, para a gente se melhorar, são recursos de sublimação, recursos do popular empurrãozinho para nos ajudar, que nos compete aproveitar. A gente precisa aproveitar a dor, o obstáculo, o trabalho, as oportunidades de luta conosco mesmo, com a nossa melhoria, com as nossas imperfeições para que a gente possa se melhorar. São recursos do empurrãozinho que nos compete aproveitar. Na obra Rumo Certo, Emmanuel diz mais ou menos assim, que a cultura, ela... Vou parafrasear aí, tá? A cultura é o acúmulo, mais ou menos assim, a cultura é o acúmulo de lições infinitamente repetidas ao longo do tempo. Então, as lições que você vai repetindo ao longo do tempo vai te dando a cultura, vai te dando o cabedal, o acervo de informações que você pode utilizar para, em determinado momento, de tantas lições que você já aprendeu, você aplicá-las na vida. Aplicá-las para se melhorar. Porque você pode passar por lições e só ir adquirindo as lições, né? Só ir acumulando as lições. Mas, sabe aquela história do eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim? E aí você não se melhora. Você vai passando pelas experiências de transformação, de melhoria, mas não procura se melhorar. Então, você simplesmente vai se tornando uma pessoa com aquela cultura do aprendizado, de absorção, de acúmulo das lições, mas não transforma essa cultura em virtude. Nessa mesma obra, Rumo Certo, Emmanuel fala que
é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então você passou por aquelas lições, mas mais do que isso, você aproveitou as experiências e as recapitula. Opa, peraí, eu não quero mais passar por isso aqui não. Eu lembro das lições que eu já passei, as experiências que aqui eu já fui exposto, e aí eu não quero repetir essa lição. Eu não quero ter de repetir essa lição. Eu já aprendi isso. Eu transformei as lições aprendidas e repetidas em experiência, e essas experiências eu recapitulo para não incorrer nos mesmos erros. Eu transformei em uma virtude. Aproveitei melhor a preciosa oportunidade de aperfeiçoamento pela qual passei. Entende? Então, como diz o título desse capítulo, aceita a correção. Porque, como dito nas páginas anteriores, chega a guisa, o modo de remédio, embora tenha sabor amargo, tem a função curativa e saudável. E aí? Muita informação, muita experiência a se adquirir, muita oportunidade de absorver aí com cada um desses parágrafos ensinamentos profundos. Te fez chacoalhar de algum modo? Curte. Se você tem alguma experiência a compartilhar conosco em virtude do que foi aqui exposto, dessas reflexões que abrimos aqui, por favor, compartilha aí embaixo. Compartilha essas experiências. Comenta, na verdade, essas experiências. Compartilha conosco através dos comentários e compartilha esse vídeo, essas reflexões com seus grupos, com suas redes sociais, para que essas reflexões possam chegar às outras pessoas, possam se não necessariamente concordar com as reflexões que foram tidas aqui, mas que possam extrair reflexões profundas e sempre sintonizadas com os planos mais elevados. É apenas a reflexão que eu, com as experiências que eu tive na vida, extraí. Mas você pode ter outras experiências, muitas vezes maiores experiências do que as minhas. Pode compartilhar com outras pessoas para que outras também possam tecer novas reflexões, dialogar com você, refletir sobre esses ensinamentos daqui, tá? No mais, a gente se vê na nossa próxima reflexão, no nosso próximo encontro. Tchau!